Olá, meu nome é Igor, seja bem-vindo ao canal Filhos. Cara, você já parou pra pensar que a gente é constantemente tentado pelo diabo, pelo inimigo? A gente é constantemente bombardeado com situações onde a gente precisa fazer alguma escolha, alguma decisão, tomar uma decisão e muitas vezes a gente acaba decidindo meio errado. Nem Jesus ele foi isento de ser tentado, mas existem algumas formas que a gente pode se evadir de tropeçar, de pecar, de errar. E a gente vai fazer um paralelo aqui nesse vídeo entre duas histórias. A primeira história está lá em Gênesis, no capítulo 39. Ela conta a história ali de José. José, para você que não sabe, ele era um jovem que ele foi vendido pelos irmãos como um escravo para uma caravana que estava indo até o Egito. E lá no Egito ele foi vendido também como escravo para Potifar. E ali na casa de Potifar, ele trabalhando, depois de um tempo ali, a mulher de Potifar começou a olhar para ele com outros olhos ali, entende? E aí, em um determinado momento, ela chegou para José e falou assim: José, eu quero você, a gente vai para a cama, e é isso aí, acabou, entendeu? E José falou assim: cara, não vou fazer isso. Como é que eu vou pecar dessa forma contra Deus? E olhando o contexto de toda a história de José, a gente pode perceber o seguinte: que ele tinha todos os motivos para poder ter aceitado. Ele tinha todos os motivos para poder abandonar Deus e ter se desviado do caminho. Mas mesmo assim ele não fez. Cara, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi pro Egito e virou um escravo lá no Egito, ele estava trabalhando numa terra onde eles adoravam outros deuses, e mesmo assim ele não se desviou, ele não desviou o foco dele. E aí, cara, as convicções dele fortes ali, ele falou assim, eu não vou pecar dessa forma. Mas ela insistindo, a mulher insistindo, 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 até que o momento que ele chegou, ele fez, sabe o quê? Ele fugiu, ele vazou dali, ele foi embora, ele se evadiu daquele lugar. Porque ele falou assim, não, se aqui, se não vai dar certo eu ficar aqui, então eu vou embora. Em contrapartida, a gente também tem a história de Davi. E Davi, ele teve ali, mais ou menos ali, a mesma situação. Uma situação extremamente parecida com José. Só que assim, Davi que fez a escolha de cometer o erro mesmo. Não, ele não teve ali a oportunidade de cometer o erro. Ele foi lá, ele olhou, e assim, ele era rei, ele estava em casa, enquanto o país estava em guerra ali, e ele ali na casa dele, na sacada, olhou pela sacada, olhou pela janela ali, e viu Batseba tomando banho. Ele falou assim: Nossa, quem que é aquela mulher ali? Eu quero aquela mulher pra mim. E aí ele perguntou ali pro pessoal ali: Nossa, quem que é aquela mulher assim? Daí o pessoal falou assim: Cara, ela é a mulher de Urias. E ele ignorou esse fato. Ele ignorou essa situação. Ele não pensou em Deus. Ele não pensou em Urias. Ele pensou só em si mesmo. E no seu próprio ego, em afagar o próprio ego. Ele falou assim: Não, eu quero essa mulher, eu vou ter essa mulher. E aí ele teve uma relação com ela, e assim, várias desgraças aconteceram logo depois disso tudo. Essas coisas acontecem não só com esses personagens bíblicos que a gente pode olhar, mas assim, fazendo um contraponto ali, né? Um era servo, tinha oportunidade de errar e mesmo assim se manteve firme nos caminhos de Deus. O outro era um rei, teve a oportunidade de errar e errou, teve essa escolha. Hoje, na nossa vida, nos nossos dias, a gente vive sendo bombardeado por questões ali que envolvem o que a gente vê, o que a gente ouve, os ambientes que a gente está, ou as pessoas que estão com a gente. E o diabo ele vai usando cada um desses pontos ali para mexer com a nossa vida, para mexer com o nosso ego, para mexer com o nosso orgulho, muitas vezes. E assim, dessa forma a gente vai caminhando, caminhando e tropeça. Caminhando, caminhando e tropeça. E vai mais uma vez e tropeça, tropeça e cai, cai, cai. Até quando a gente vai ficar flertando com o pecado dessa forma? E dando armas para o inimigo, para ele criar ali situações de tentação onde a gente não consegue resistir. Paulo é muito claro lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que a gente vai ter tentações na nossa vida. A gente não vai ter como fugir disso. Até Jesus foi tentado. Mas, pela graça de Deus, a gente vai receber as armas para poder resistir a tudo aquilo ali. A gente vai receber as condições. A gente não vai ter uma tentação na nossa vida que a gente não consiga resistir. Está escrito lá. E Paulo já disse isso pra gente. E também tem outra coisa, quando a gente fala sobre tentação, geralmente a gente tende a associar tentação, a palavra, ao pecado sexual. A pornografia, drogas, também a álcool, bebidas ali, tentação, assim, coisas carnais. Mas a gente fica tentado também a contar uma mentira, o inimigo tenta a gente a fazer uma fofoca de vez em quando, tenta a gente a espalhar alguma coisa ali que não edifica as outras pessoas. Até quando a gente vai continuar frequentando os mesmos ambientes, vendo as mesmas coisas, ou convivendo com as mesmas pessoas que nos fazem errar dessa forma?
Porque tudo isso aí é criar uma condição para o inimigo realmente vir e agir na nossa vida ali, colocar uma situação onde a gente erre, onde a gente tropece, onde a gente se afaste de Deus. E a gente vai ali preenchendo nosso coração não com as coisas do céu, mas com as coisas terrenas. Por isso a gente não consegue resistir. Quando eu falo que Paulo disse isso lá em 1 Coríntios 10, 13, ele fala assim que com a força de Deus. Mas como que eu vou ter a força de Deus, a força de Cristo em mim, se eu não busco a Ele, se eu não tenho contato com Ele direto, se eu não tenho um relacionamento? Bom, assim, eu tive vontade de fazer esse vídeo justamente para falar sobre isso, porque é um assunto que eu vejo que as pessoas acabam se perdendo um pouco. E recentemente eu fui na igreja, teve um culto ali onde o pastor falou exatamente sobre isso. E ele fala assim, cara, a gente tá num mundo aqui onde a gente se permite, a gente fica flertando, a gente vê uma situação e a gente não consegue resistir àquilo. A gente vê aquilo tudo, se agrada com aquelas situações, se agrada com aquilo e fala assim, não, é só dar mais um passezinho aqui, um passinho ali, mas a gente vai ficar andando ali, é passinho curto, até cair no abismo. Ou a gente vai pegar, dar meia volta e se voltar aos caminhos de Deus, as coisas que a gente precisa realmente prestar atenção. Porque, veja, José, ele tinha todas as condições para poder se desviar, e mesmo assim ele se manteve firme. Davi teve todas as condições para se manter firme, e mesmo assim ele se desviou. Ele podia ter qualquer mulher naquele reino dele, mas ele escolheu se envolver com uma mulher casada com um dos seus servos, seus guerreiros, e depois disso tudo ainda fez uma maracutaia ali para matar o cara. Então pensa bem assim, de filho para filho, hoje eu te convido para você prestar atenção nessa situação na sua vida, nessas coisas que você acaba assistindo, as coisas que você acaba ouvindo, ou até as pessoas que estão ao seu redor, se elas estão te ajudando a chegar mais perto de Deus, se elas estão te aproximando mais de Deus, ou se elas estão te ajudando a se distanciar um pouco mais dos caminhos de Cristo. Bom, espero que você tenha entendido essa mensagem. Até o próximo vídeo.